Fúria da natureza desencadeada. O incrível poder dos furacões. Furacões. Essas tempestades furiosas, imensas e poderosas, comandam nossa atenção. Imagine uma tempestade, com centenas de quilômetros de extensão, com ventos a mais de 240 quilômetros por hora. Essas tempestades, conhecidas como furacões, tufões ou ciclones, dependendo de sua localização, são a demonstração da natureza de energia bruta e indomável. Furacões são mais do que apenas grandes tempestades. Eles são sistemas climáticos complexos, alimentados pela água quente do oceano e impulsionados pela rotação da Terra. Compreender os furacões é crucial, não apenas para os meteorologistas, mas para todos nós. Conhecimento é nossa primeira linha de defesa, nos permitindo tomar decisões informadas que podem salvar vidas e proteger nossas comunidades. Nascimento de uma tempestade. De águas quentes do oceano a tempestades violentas. Os furacões nascem sobre as águas quentes do oceano, perto do Equador. Pense no oceano como uma banheira gigante aquecida pelo sol. À medida que a água esquenta, ela evapora, subindo como vapor de um banho quente. Esse ar quente e úmido é o combustível que alimenta um furacão. Conforme o ar quente sobe, ele esfria e se condensa, formando nuvens e liberando mais calor. Esse processo de ar subindo e esfriando cria uma área de baixa pressão perto da superfície do oceano. A rotação da Terra faz com que esses ventos girem, fazendo com que todo o sistema gire como um peão. Eventualmente, chega a um ponto em que se torna um motor autossustentável de vento e chuva, um furacão. A escala Saffir-Simpson, categorizando as máquinas de vento da natureza. Imagine tentar descrever a força de um furacão sem uma medida padrão. É aí que entra a escala de vento de furacão Saffir-Simpson. Esta escala, desenvolvida no final dos anos 1960, classifica os furacões com base na velocidade do vento, da categoria 1 à categoria 5. Os furacões de categoria 1, com ventos de 119 a 153 km por hora, são os mais fracos da escala, mas ainda capazes de causar danos. À medida que subimos na escala, a velocidade do vento aumenta, assim como o potencial de destruição. Os furacões de categoria 5, com ventos superiores a 252 km por hora, são as tempestades mais poderosas e destrutivas da Terra. A escala Saffir-Simpson não se trata apenas da velocidade do vento. Ele fornece uma linguagem comum para cientistas, gerentes de emergência e o público, permitindo-nos entender a ameaça e tomar as medidas apropriadas. O caminho do furacão, prevendo a trajetória da destruição. Imagine um furacão como um peão gigante se movendo em um mapa. Prever seu caminho, conhecido como sua trajetória, é crucial para alertar as pessoas em seu caminho potencial. Meteorologistas usam modelos de computador sofisticados e dados em tempo real de satélites, boias meteorológicas e aeronaves para rastrear essas tempestades e prever seus movimentos. Essas previsões não são perfeitas. Os furacões podem ser imprevisíveis, mudando de direção ou intensidade rapidamente. Apesar desses desafios, os meteorologistas fizeram avanços significativos na previsão de furacões, melhorando nossa capacidade de antecipar seus caminhos e alertar aqueles que estão em perigo. Cada oscilação na trajetória de um furacão pode significar a diferença entre uma quase falha e um golpe direto para as comunidades costeiras. Seus esforços dão às pessoas um tempo precioso para se preparar, evacuar e, finalmente, sobreviver à fúria do furacão. Seção 5. O preço da natureza. O impacto ambiental da fúria do furacão. Os furacões não são apenas destrutivos para os assentamentos humanos, eles também deixam um impacto duradouro no ambiente natural. Imagine uma tempestade, uma parede de água empurrada para a costa pelos ventos de um furacão, inundando ecossistemas costeiros. A água salgada inunda pântanos de água doce, matando plantas e deslocando a vida selvagem.
Os ventos poderosos de um furacão podem desfolhar florestas inteiras, deixando para trás um emaranhado de árvores caídas e detritos. Os recifes de coral, frequentemente chamados de florestas tropicais do mar, são particularmente vulneráveis a furacões. Esses ecossistemas delicados podem ser danificados por ondas fortes, sedimentos agitados do fundo do oceano e mudanças na temperatura e salinidade da água. A destruição que vemos após essas tempestades é um reflexo da interconexão de todos os seres vivos e da importância de proteger o delicado equilíbrio do nosso planeta. Seção 6. Devastação na humanidade. Os efeitos devastadores na vida humana. Embora os impactos ambientais dos furacões sejam significativos, o número de vítimas humanas é frequentemente o aspecto mais devastador dessas tempestades. Imagine a força dos ventos de um furacão destruindo casas, empresas e infraestrutura, deixando um rastro de destruição. As comunidades costeiras são particularmente vulneráveis à fúria dos furacões. A tempestade, frequentemente o aspecto mais mortal dessas tempestades, pode inundar bairros inteiros, varrendo casas e empresas. Chuvas fortes podem causar inundações generalizadas, sobrecarregando os sistemas de drenagem e transformando ruas em rios. A perda de casas, meios de subsistência e entes queridos pode ter efeitos duradouros em indivíduos, famílias e comunidades inteiras. O caminho para a recuperação costuma ser longo e árduo, exigindo resiliência, apoio e o compromisso com a reconstrução. Seção 7. Através dos olhos dos sobreviventes. Histórias pessoais de resiliência. Por trás das estatísticas e dados científicos, cada furacão tem um rosto humano. As histórias de sobreviventes fornecem um lembrete comovente do pedágio humano que essas tempestades podem causar. Imagine uma família amontoada em um armário, ouvindo o rugido do vento e o estrondo de destroços do lado de fora, com a casa tremendo ao seu redor. Essas histórias não são apenas contos de sobrevivência, mas também de resiliência, coragem e compaixão. Ouvimos relatos de vizinhos ajudando vizinhos, compartilhando comida, água e abrigo após a tempestade. Uma sobrevivente do furacão Katrina relatou sua experiência, dizendo: "A tempestade tirou tudo de mim, mas não conseguiu tirar meu espírito." Essas histórias nos lembram que, mesmo nos tempos mais sombrios, o espírito humano pode resistir. Seção 8. A ira da história, relembrando os furacões mais devastadores. A história está repleta de exemplos de furacões devastadores que deixaram uma marca indelével na memória humana. O grande furacão de 1780, uma tempestade monstruosa que devastou o Caribe, permanece como um lembrete assustador do poder bruto da natureza. Esta tempestade, que matou mais de 20.000 pessoas, serve como um lembrete severo de nossa vulnerabilidade a esses desastres naturais. Em 1900, um poderoso furacão, conhecido como o Furacão de Galveston, atingiu a costa do Texas, ceifando a vida de cerca de 6.000 a 12.000 pessoas. O furacão do Dia do Trabalho de 1935, um monstro de categoria 5 que devastou os Keys da Flórida, serve como um lembrete sombrio do potencial destrutivo dessas tempestades. Com ventos estimados em mais de 320 km por hora, esta tempestade continua sendo um dos furacões mais intensos a atingir os Estados Unidos. Esses eventos históricos, embora trágicos, fornecem lições valiosas sobre a importância de entender os perigos dos furacões, respeitar o poder da natureza e se preparar para o pior. Seção 9. A Furacão Katrina, um lembrete severo da indiferença da natureza. Em 2005, o Furacão Katrina, um nome gravado nos anais dos desastres naturais, atingiu a costa do Golfo dos Estados Unidos. Esta tempestade de categoria 5, embora enfraquecendo antes de atingir a costa, trouxe consigo uma tempestade de mais de 6 metros, inundando comunidades costeiras e deixando um rastro de devastação. Nova Orleans, Louisiana, protegida por um sistema de diques,
tornou-se um símbolo da fúria da tempestade. A falha desses diques, sobrecarregados pela tempestade, levou a inundações catastróficas, submergindo grande parte da cidade e deslocando centenas de milhares de residentes. A queda dos sistemas de comunicação, a resposta lenta ao desastre e as disparidades sociais e econômicas que exacerbaram o sofrimento destacaram a necessidade de melhor preparação e resposta a desastres. O furacão Katrina serve como um lembrete severo do poder devastador da natureza e da importância de dar ouvidos aos seus avisos. Isso ressalta a necessidade de infraestrutura robusta, comunicação eficaz e uma resposta compassiva para com os afetados por tais desastres.